Olá, meus amigos e irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, que Ele seja o centro de nossas vidas. Vamos analisar o conteúdo de mais uma lição da Escola Sabatina. Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda no fortalecimento do canal e me incentiva a continuar na produção desses vídeos. Nesta semana, vamos estudar um pouco sobre a vida de Israel na terra de Canaã. Veremos que o ambiente bem pode influenciar a mente e a vida das pessoas que ainda estão com seu caráter em formação, especialmente os novos na fé. Assim como vimos na lição de número 6 deste trimestre, o inimigo interno, as más influências podem infelizmente vir de dentro do nosso rebanho. Vamos orar para iniciar o nosso estudo. Santo, bom e eterno Deus que habita nos céus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de aprender da Tua Palavra e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e que nós possamos praticar esses ensinamentos para a honra e glória do Teu Santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vivendo na Terra Prometida é o título da lição desta semana, que traz o verso para memorizar como se segue. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A lição de sábado vem trazendo o pensamento que de fato preocupa a liderança espiritual raiz. Eu digo raiz porque, infelizmente, meus colegas atualmente não têm sido exatamente os líderes esperados. Então, nem todos têm real preocupação com o desenvolvimento espiritual individual e coletivo do seu rebanho. Infelizmente. Viver em uma comunidade pode, às vezes, levar a disputas e tensões. Isso é especialmente verdadeiro na igreja, em que pessoas de diferentes origens e grupos sociais vivem e trabalham juntas para um propósito comum. Pessoas de origens e educação diferentes, na verdade, têm trabalhado por um propósito bem distinto do propósito inicial que incentivou a criação da Igreja Adventista. Você já se perguntou sobre a atitude, a verdadeira função ou missão e as transformações ocorridas na Igreja Adventista? Talvez não, certo? Sugiro que você comece a pensar para o bem da Igreja e para o seu próprio desenvolvimento espiritual e no conhecimento da palavra. Mas eu bem sei que as mudanças boas ou ruins normalmente não acontecem por decisão dos liderados, mas ou pela vontade dos líderes, ou pior, pela omissão deles. Orquestra sem maestro, batalhão sem comandante, navio sem leme, carro sem motorista e igreja sem pastor de verdade estão à deriva. Como no tempo dos juízes, em que cada um fazia o que bem entendia ou fazia o que queria porque não entendia nada. A base do estudo da semana é Josué 22 e o altar erigido pelas tribos do lado oeste do Jordão, que sem a presença próxima dos líderes de Israel e, quem sabe, dos sacerdotes, levantaram um altar polêmico. Não simplesmente pelo altar, mas especialmente pelo seu simbolismo. O altar era o local físico diante do qual o povo demonstrava sua adoração visual. Mas adoração a quem? A preocupação por trás dessa pergunta poderia ter causado uma cisão, uma divisão entre o povo de Israel, como veremos no nosso estudo. Esse episódio, aplicado a nossos dias e nossas relações com nossos semelhantes, em especial nossos irmãos em Cristo, pode levantar outras questões que podem nos ensinar tolerância, evitar a precipitação em condenar os outros e evitar o pecado do julgamento, que na verdade cabe unicamente a Deus. Como podemos promover a unidade na igreja? Porque é importante não se deixar afetar por intrigas ou fofocas? Essas são algumas das questões sobre as quais iremos refletir nesta semana. Lição de domingo traz o título Comprometimento e a pergunta: leia Josué 22, de 1 a 8. O que esses versos nos dizem sobre o compromisso dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés? Bem, todo o povo era, na verdade, um corpo. Algumas vezes nas lições deste trimestre, eu mencionei que essa geração do Israel liderado por Josué era composta por um povo com uma nova mentalidade. Eles criam em Deus conforme requerido. Mesmo que as 2 tribos e meia já tivessem recebido sua porção da terra,
Eles vivenciaram o milagre da abertura do Jordão e obedeceram a Deus, transpondo o rio e participando da batalha que era nacional, e não de interesse de cada tribo individualmente. Na lição 8, os gigantes da fé, Josué e Caleb, ficou bem claro que esses dois homens de Deus só poderiam descansar em suas terras depois que toda Canaã fosse tomada. Então, nas palavras de Josué, as tribos do outro lado do Jordão cumpriram sua parte na conquista de toda a terra e não apenas a sua porção. Eles foram dedicados e fiéis. A campanha militar, que durou cerca de 6 ou 7 anos, demandou que suas esposas e seus filhos fossem deixados em casa, enquanto eles lutavam pela terra e por suas próprias vidas, pelo bem de todo o povo. Esses versos marcam a relevância e necessidade da unidade da nação e da terra. Os versos também nos preparam para a história que se segue, uma provável divisão, mas que confirmou, na verdade, a unidade do povo. A questão agora era: será que o Jordão, enquanto barreira geográfica, causaria divisão do povo de Israel? Alteraria seus costumes de maneira tão significativa que mudaria seu estilo de adoração a Deus? O mais importante sobre a lição de hoje é que as 2,5 tribos, na verdade, lutaram não simplesmente por seus compatriotas, mas pela honra e pelo nome de Deus. E ainda mais importante para o dia de hoje é a aplicação para os nossos dias. Assim como o apóstolo Paulo admoestou os cristãos dizendo: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, com esse pensamento nós podemos fortalecer nossa fé, exercitá-la mesmo, esperando a renovação de nosso ânimo pela graça de Deus. Claro, muitas vezes é muito difícil e a vontade é de jogar tudo para o alto. Desafios e decepções são acontecimentos constantes em nossas vidas neste mundo de pecado. Mas o Senhor fez promessas a nós também, não apenas ao Israel em Canaã. Nós podemos relembrar essas promessas lendo e meditando na palavra de Deus. O Senhor Jesus é manso e humilde e Ele mesmo ainda nos promete: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A lição de segunda-feira vem com o título Acusações. Leia em Josué 22, 9 a 20 a história das tribos que retornaram. Quais acusações as tribos do Jordão Ocidental fizeram contra as tribos do Jordão Oriental? Até que ponto essas acusações eram bem fundamentadas? A resposta à primeira pergunta é que a acusação das demais tribos residia no temor de que as 2,5 tribos houvessem se rebelado contra Deus, criando assim um novo sistema de culto, talvez, e um novo modo de adoração, especialmente a possível oferta de sacrifício sobre o altar que não era o altar de Deus, que na verdade ficava no tabernáculo estabelecido em Siló. Quanto à segunda pergunta, sinceramente, ela não foi bem formulada do ponto de vista educativo, nem tampouco espiritual. E não se trata de uma questão de semântica. Se nós admitirmos que as acusações eram bem fundamentadas, o que não era, nós estamos endossando o comportamento dos líderes das 9,5 tribos, e isso não é bom, porque eles já haviam considerado que havia culpa, uma vez que intentavam pelejar contra eles e não tinham provas do cometimento de pecado. Embora os motivos para as preocupações que mencionamos fossem de fato legítimos, uma acusação sem comprovação nunca é legítima, ou pelo menos não deveria ser levada a sério ou considerada por uma liderança séria e preparada. Os filhos de Israel assumiram o papel do acusador e do juiz ao mesmo tempo, papéis vividos respectivamente por Satanás e pelo próprio Deus. O benefício da dúvida deve ser concedido ao investigado até que se comprove sua culpa ou sua inocência. Analisando o texto em sequência, o autor destaca que a forma de tratamento muda drasticamente do verso 1 para o verso 11. É de fato,
Antes eles eram rubenitas, gaditas, levitas, enfim, eram parte de Israel. Agora, no verso 11, eles passaram a ser os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Um contraste direto com os filhos de Israel, mencionado também no mesmo verso, que agora são dois grupos. E isso, para mim, é ainda mais sério que uma acusação. Já é a aplicação de uma sanção, um julgamento condenatório de fato. Nas palavras do autor da lição, a expressão toda a congregação de Israel se refere apenas às 9 tribos e meia a oeste do Jordão, e ele tem razão, enfatizando a ruptura que havia se formado entre os dois grupos. A questão era se as 2 tribos e meia ainda poderiam ser vistas como israelitas. Muito triste essa verdade, e ainda mais triste é saber que muitos de nossos irmãos hoje também são separatistas, que muitas vezes condenam outros sem pudor, sem temor ou sem razão. Desconhecem a missão de salvar, além da identidade adventista dos pioneiros, já perderam também a identidade de Cristo. Então, o ponto principal, além da preocupação inicial, é a construção do altar no Jordão. A explicação para a construção do altar só aparece mais tarde no capítulo. Então, até aqui, nós podemos facilmente pensar que essa construção teria outros fins religiosos. Afinal de contas, a liturgia do culto israelita exigia a presença no tabernáculo de Siló, e apenas o altar de lá deveria ser usado para os sacrifícios. O autor ainda fala da primeira travessia do rio, onde todo Israel passou para tomar a terra, e dessa segunda travessia, em sentido contrário, que poderia ser um empecilho para a unidade do povo. Nas 2 ocasiões de travessia foram erguidos altares de pedras. A primeira serviu como um memorial, que nós já vimos numa lição passada, enquanto a segunda era vista como um altar impressionante. A pergunta que inevitavelmente vem à mente é a que foi repetida na lição de número 3, Memoriais da Graça. O que significam estas pedras? Esse primeiro altar era apenas um memorial, não tinha nenhuma função cultual. Já sobre esse segundo altar, a dúvida era se ele fora construído para sacrifícios ou se era apenas um novo memorial. A pergunta mais séria foi: será que essas outras tribos estavam caindo em apostasia? O fato de essas tribos erigir um novo altar sem informar ou consultar a sua liderança civil e religiosa, Josué e o sacerdote Eleazar, foi o suficiente para o mal-entendido que potencialmente poderia ter levado a um conflito terrível, já que a intenção das outras 9 tribos e meia era exterminá-los, conforme lemos no verso 12, ou reassentá-los junto a outra porção do povo. Na terça-feira temos o título Assombrado pelo Passado. A pergunta de número 3 nos indica: leia Josué 22, de 13 a 15 novamente, mas agora à luz de Números 25. Por que os israelitas escolheram Finéias como líder da delegação das 9 tribos e meia? O capítulo 25 de Números nos conta sobre a rebelião de alguns homens de Israel. Nos versos 1 a 3 nós lemos: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por ordem do Senhor, todos os cabeças das tribos que porventura houvessem caído deveriam ser enforcados diante de todo o povo. Mesmo feito isso e aplacada a ira do Senhor, um homem de Israel, afrontosamente, na presença de Moisés, levou uma mulher midianita para o arraial, ainda enquanto o povo vivia o luto. Nesse momento, aparece Finéias, filho de Eleazar. Ele segue o casal até a sua tenda e os traspassa com uma lança. Embora brutal, sua atitude resolveu o problema de uma vez por todas. Moisés escreveu as seguintes palavras do Senhor a respeito de Finéias: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel,
pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Esse trecho deixa clara a importância de Finéias entre o povo de Israel. Por isso ele fez parte da comitiva precipitada. Digo precipitada porque, enquanto referência de liderança espiritual, ele deveria conter o ímpeto dos acusadores. Formada por Finéias e os 10 representantes das demais tribos, a delegação iniciou a acusação de sacrilégio e rebelião, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor. O autor da lição diz que seria a fórmula profética oficial, mas obviamente não era. A fórmula completa é: assim diz o Senhor, nada mais, nada menos. O que ocorreu foi um acréscimo que invalidou toda a autoridade profética, e não apenas pela forma adulterada, mas especialmente pela acusação sem provas. Eles condenaram antecipadamente as 2,5 tribos que teriam cometido transgressão, traição e rebelião. O termo transgressão é a mesma palavra hebraica usada para descrever o pecado de Acã. A palavra hebraica em questão é herem, que vimos na lição de número 6, o inimigo interno. Herem fala das coisas dedicadas à destruição, coisas profanas. Mas a palavra relacionada a pessoas diz que todo ser humano que se tornou profano deveria ser morto, como nós podemos ler em Levítico 27 e 29. Os exemplos de Acã e Baal-Peor foram marcantes, pecados de traição e rebelião. Concordo que foram motivos suficientes que justificasse o temor das 9,5 tribos, claro, mas ainda assim sua preocupação e boa intenção em resolver um problema não justifica a precipitação. O temor de atrair a ira do Senhor poderia ter levado as 9,5 tribos à peleja desnecessária. Para nosso exemplo hoje, antes de expressar nossos temores e pensamentos de reprovação a outras pessoas, a qualquer pessoa, precisamos ter certeza do que estamos fazendo. A ordem do mestre em Mateus 19,15 é que, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, mas ele precisa de fato ter cometido pecado. Do contrário, quem comete pecado é o acusador. A lição de quarta-feira vem com o título Uma Resposta Gentil. Leia Josué 22, de 21 a 29, à luz de Provérbios 15, 1. O que podemos aprender com a resposta das tribos do leste? As 2,5 tribos bem poderiam ter sido ríspidas e ter oferecido denúncia contra as acusações infundadas da delegação a Josué, que ainda era o líder de Israel, mas onde tudo isso levaria o povo? A paciência dos acusados e a leveza de sua resposta puseram fim aos temores e à possibilidade de um conflito civil entre as tribos. Conforme o autor da lição, as tribos não responderam às acusações, mas em vez disso ouviram calmamente as alegações contra elas. Diante da gravidade das acusações, essa paciência foi exemplar, pois revela o verdadeiro significado do provérbio: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Em Josué 22, verso 22, a defesa começa com El Elohim Yahvé, o poderoso Deus, o Senhor. Essa fórmula, dita 2 vezes com força crescente, foi um juramento solene para declarar inocência. Sua consciência estava limpa e tranquila diante de Deus e reconheceram sua responsabilidade perante o Senhor, chamando-o para executar justiça se fossem de fato culpadas. Deus não terá por inocente quem tomar o seu santo nome em vão. E aqui as 2 tribos não tiveram temor da condenação, porque de fato eram inocentes. E agora a explicação deles afastou as dúvidas por completo. Conforme o autor da lição novamente, um altar não servia apenas como local de sacrifício.
O medo da separação de Israel e não a apostasia foi a verdadeira motivação deles. A construção do altar não era evidência de apostasia, pelo contrário, eles haviam agido por temor ao Senhor. A preocupação genuína das tribos, essa expressão sim carrega verdade, preocupação legítima, e isso é diferente de acusação infundada. A preocupação se tornou alegria autêntica quando a inocência das tribos do lado leste foi verificada. Em vez de se sentirem derrotados pelos argumentos de seus irmãos, eles demonstraram sincera felicidade pelo fato de suas suspeitas terem se revelado erradas. A guerra civil em Israel foi evitada e a unidade da nação foi preservada. Ainda assim, vale a orientação aos irmãos precipitados que, pelas misericórdias de Deus, refreiem seu ímpeto e cuidem de seu órgão indomável, conforme Tiago 3, verso 8. A lição de quinta-feira traz o título Resolução de Conflitos. Leia Josué 22, 30 a 34. Como todo esse incidente nos ajuda a resolver conflitos e promover a unidade da igreja? Crescimento na unidade. Se somos partes vivas do corpo de Cristo, precisamos ter consciência de nossa função e contribuição, mas ainda mais importante, precisamos mudar a nossa mentalidade buscando imitar a mente de Cristo. A solução de conflitos depende muito da vontade das duas partes em fazê-lo. Mas ainda assim, há formas de mediação de conflitos que podem agradar a ambas as partes, mesmo que uma delas não queira. O ditado que eu ouvia muito quando criança diz que quando um não quer, dois não brigam. Assim, por exemplo, um conflito pode ser encerrado pelo silêncio de uma das partes. Se não há discussão, não há conflito. Por mais que a outra parte possa se enfurecer por conta do silêncio. Agora, o autor da lição enumera 6 princípios encontrados no capítulo 22 de Josué, que são ferramentas eficientes para a resolução de conflitos e podem ser aplicadas em todas as áreas do relacionamento humano. Vamos a esses princípios, então. O primeiro princípio nos orienta a buscar o diálogo em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. É bom que o povo de Deus não fique indiferente quando surgem os problemas. Mas precisamos ter certeza de que realmente exista um problema. O autor insiste em dizer que se as 2,5 tribos tivessem comunicado sua intenção, todo o problema poderia ter sido evitado. Eu arremato dizendo que, apesar da preocupação ter sido legítima, a acusação não foi, e ponto. O problema só existia na mente dos demais, na mente dos acusadores. Não devemos ser definitivamente abelhudos. O segundo princípio diz que, mesmo que alguém esteja convencido de sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. As tribos do lado ocidental do Jordão acreditaram rapidamente no boato que havia chegado aos seus ouvidos e chegaram à falsa conclusão de que as tribos do leste do Jordão já haviam apostatado. Eu mantive esse na íntegra porque é suficiente. Não brinquem de telefone sem fio. Não fortaleçam um monstro que você só conhece de ouvir falar. Inclusive, o responsável pelo boato bem pode ser quem não o iniciou, mas aquele que defendeu. Cuidado. O terceiro princípio nos diz: converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com suas conclusões. Esse princípio trata da verificação dos boatos, claro, quando isso for possível. Se não puder verificar, melhor enterrá-los. O quarto princípio nos diz: esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. As tribos do lado ocidental do Jordão estavam dispostas a abrir mão de parte de seu lote para acomodar as outras tribos se o fato de estarem do outro lado do Jordão fosse a causa de sua suposta apostasia. Nós precisamos deixar de lado os nossos julgamentos e os nossos preconceitos. Apenas isso. O quinto princípio nos diz: quando for acusado, com ou sem razão, dê uma resposta gentil que afaste a ira. Responder a uma acusação com outra acusação nunca levará à paz. Procure entender os outros antes de buscar ser entendido.
Aqui nós temos de fato um princípio cristão e não apenas uma técnica de resolução de conflitos. Por mais que possa ser difícil não orientar a um irmão que cuide da sua própria vida, nós precisamos pensar duas vezes antes de dar a resposta necessária. O sexto e último princípio, então: alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. É maravilhoso ver que a Assembleia de Israel sentiu uma alegria genuína quando soube da verdadeira motivação das 2,5 tribos. Eles não estavam tão orgulhosos de seu julgamento que não pudessem admitir que estavam errados ao fazê-lo. Certamente, mesmo que a Bíblia não traga explicitamente, os acusadores se sentiram aliviados por não serem punidos por Deus e também se viram livres de sua culpa por agirem precipitadamente. A unidade nunca pode ser um argumento para ignorar a verdade ou abandonar os princípios bíblicos. No caso do estudo desta semana, a unidade estava alicerçada sobre uma falsa fundação. Um boato que, por causa do chicote do corpo, ganhou proporções que quase leva a nação a um conflito armado. Os acusadores bem poderiam ter sido repreendidos. Entretanto, a disciplina da igreja deve ser sempre o último recurso. O autor faz um desabafo que desvela que, mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, muitas vezes agimos como se não fizéssemos. Como nossas igrejas seriam diferentes se esses princípios simples fossem aplicados de forma consistente? Estudo adicional de sexta-feira. A igreja foi criada por uma razão: a salvação dos perdidos. Se nosso público também está perdido, pouco podemos fazer em benefício de outros. Se Cristo não puder ser visto em nós, seremos como uma palha seca que merece apenas o fogo. Ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. A sabedoria mostrada pelos Rubenitas e seus companheiros é digna de imitação. Ao mesmo tempo que procuravam honestamente promover a causa da verdadeira religião, eram julgados falsamente e censurados com severidade. Apesar disso, não mostraram ressentimento. Escutaram com cortesia e paciência as acusações de seus irmãos antes de tentar fazer sua defesa, e só depois explicaram claramente seus intuitos e mostraram sua inocência. Assim, o problema que ameaçava trazer consequências tão sérias foi resolvido amigavelmente. Mesmo sob falsa acusação, aqueles que têm a razão podem estar calmos e ponderados. Deus está a par de tudo o que é mal compreendido e mal interpretado pelos seres humanos, e podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Aqueles que são impelidos pelo Espírito de Cristo terão a caridade que é paciente e benevolente. A vontade de Deus é que a união e o amor fraternal existam em seu povo. A oração de Cristo antes de sua crucifixão foi para que seus discípulos fossem um como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviou. Embora não devamos sacrificar um único princípio da verdade, nosso constante objetivo deve ser atingir esse estado de unidade. Santo, bom e eterno Deus que estás nos céus, agradecemos ao Senhor pelo estudo da lição, princípios que aprendemos, uma lição muitíssimo valiosa que precisamos urgentemente aplicar em nossas vidas. A sua igreja sofre, infelizmente, pela falta de liderança capaz e comprometida e por membros também que estão perdidos como ovelhas que não têm pastor. Tenha misericórdia da tua igreja na face da terra, te imploramos pelo nome de Jesus. Amém.